Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, para o Ministério Público e suas funções. Se a gente fala de Ministério Público, também está falando de sociedade, de justiça, de direitos e deveres, de instituições e de muitos assuntos que impactam diretamente em nosso cotidiano. E outro olhar será o olhar de quem comanda a instituição no Rio Grande do Sul, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marcelo Lemos Dornelles. Em 2015, ele foi o primeiro promotor a ser Procurador-Geral de Justiça, voltou ao cargo em 2021 por um novo mandato. Doutor Marcelo, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Satisfação estar aqui conversando contigo, um programa importante que tenha essa conversa mais franca, um pouco mais de tempo, né? É verdade, Porque né? às vezes na televisão são frases, né? E no jornalismo também só o fato esse, o fato aquele. E aí a frase é curta e ela tem que dizer tudo, então, assim, um programa Sem falar quando eu acho o entrevistador que fala mais do que o entrevistado. Às vezes eu me controlo. Isso é raro. É raro, mas Isso acontece raro. muito. Né? Mas é uma satisfação estar aqui Obrigado. e poder conversar tranquilamente. Eu queria, doutor Marcelo, o nosso programa não é um programa de perfil pessoal, mas no teu caso eu queria até entender um pouco, que as pessoas compreenderem, tu fosse o primeiro promotor a virar Procurador-Geral de Justiça, entender um pouquinho da tua história, dessa jornada até chegar pela segunda vez como Procurador-Geral. Foi um movimento aqui. Antes eu fui presidente da Associação do Ministério Público. E aí nós tínhamos essa pauta de democracia, muito que está se discutindo agora, porque o Ministério Público é provavelmente a instituição pública inclusive, e privada mais democrática que existe. Nós temos eleição para tudo. Associação, Procurador-Geral, Corregedor-Geral, Conselho Superior, Diretor de Promotoria. Nós vivemos em permanente eleições. Por isso essa questão do regime democrático, essa compreensão que a gente tem sobre fatos democráticos, tem muito a ver com a nossa essência. E tinha, assim, um histórico aqui, já que em outros estados já permitia que o promotor pudesse ser o chefe da instituição, porque a nossa carreira é formada pelo promotor em três ambientes, inicial, intermediário e final, e o final da nossa carreira é procurador de justiça, que aí atua perante o Tribunal de Justiça aqui do estado. Então o promotor atua perante o juiz e atua no chamado primeiro grau. Então já vi em outros estados que tinham a figura do promotor como procurador-geral, e aqui, por óbvio, até pelo nosso estado ser um pouco mais conservador também, então foi mais difícil. Então eu, como presidente da Associação do Ministério Público, um pouco antes, comecei esse movimento, né, de mobilização, porque a gente interpretava, e isso continua até hoje, né, que nós íamos passar assim, toda a minha geração, a geração anterior e a geração posterior, todas elas sem exercer o comando da instituição, todas elas. Porque as nossas carreiras, nós não temos nenhuma aposentadoria precoce, nenhuma. Então as pessoas se aposentam aos 75 anos, a maioria. Então e as vagas são limitadas, nós íamos chegar a uma geração enorme de membros que não ia chegar ao Procurador de Justiça, que é o topo da carreira. E como a chefia estava restrita aos procuradores de justiça, nós víamos que com o tempo haveria cada vez mais um distanciamento da sociedade. Perfeito. Porque aí o procurador de justiça, enfim, faz parte, ele atua só em processos e só no tribunal. Então o promotor não tem contato com a sociedade, pelo menos só no via papel. processo, né? No só via processo. De interlocução, praticamente nenhum. Né? Então nós tínhamos esse sentimento, eu era um pouco mais jovem também, de querer participar, de ver assim. E o promotor, quer dizer, ao contrário, faz parte da carreira, como o senhor disse, mas está lá fazendo reunião com a sociedade, lidando com o prefeito, lidando com criminalidade. No segundo grau também atua com a criminalidade, mas no primeiro tu atua com a interlocução da causa extrajudicial. Exato. Mas o extrajudicial, que é o que mais, sabe, o ambiental, os direitos humanos, isso, o consumidor. Essa é uma atividade típica de promotor, das questões das pautas, a gente chama de tutela coletiva da sociedade, entendeu? Então eu comecei esse movimento. E aí nós conseguimos, assim, claro que os membros se mobilizaram muito para isso, né? E aí tivemos uma situação interna de encaminhamento, e depois um projeto de lei, que aí foi aprovado com tranquilidade,
né? E aí nós permitimos que fosse... E a tua trajetória antes disso? Tu começaste aonde na promotoria? A minha turma é de 96, nós vamos fazer agora, em junho, 27 anos. 27. Eu comecei em Tupanciretã. Olha só. E depois eu fui promovido a Cruz Alta, depois a Canoas e depois a Porto Alegre. Aí em Porto Alegre, eu já estou há 16 anos, eu trabalhei em várias situações, né, dentro de Porto Alegre. Mas quando eu fui para a associação, eu fui vice-presidente e depois presidente. E aí, na sequência, quando nós conseguimos mudar a legislação, eu fui também o primeiro subprocurador-geral promotor. Que também não podia, né? Tu foste institucional, né? Institucional. Aí eu fui o primeiro subprocurador-geral promotor. E aí, na sequência, eu fui o primeiro procurador-geral. Promotor-procurador-geral. E aí foi mais ou menos isso. Interessante. Né? Agora, doutor Marcelo, não sei se eu interpreto certo, mas a partir da tua gestão ali, claro que as gestões são sempre uma evolução, mas teve uma mudança de... O senhor falou aí a expressão interação, né? Teve uma mudança de linguagem, eu notei que as relações institucionais do MP ficaram mais permeáveis, até o diálogo social ficou mais compreensível. Isso foi uma política ou é também um perfil pessoal? O MP ficou mais palatável para ser compreendido pela sociedade, tenho essa impressão. Talvez sejam as duas coisas. Isso fez parte da nossa ideia de política institucional, né? Trazer o diálogo, não ter receio assim de ter contatos, né? Descer um pouco do castelo de marfim. Isso, assim, então às vezes até hoje as pessoas surpreendem, mas tu vai em tal lugar, tu vai... Não, eu vou nos lugares, evidentemente, né, selecionados, mas que me convidam, sempre com transparência, sempre não tenho receio de frequentar nada, porque eu tenho tranquilidade da minha postura, daquilo que faço, né? Então isso teve a ver assim com a ideia era essa do promotor, ser mais próximo, ser mais compreensivo, né, dos problemas e não trabalhar só dentro de uma pauta burocrática, né, processos, expedientes, inquéritos. Então isso teve a ver assim com a política e talvez também com o meu perfil, né? Isso também acabou se somando e eu fico feliz assim quando eu vejo, porque em vários ambientes que eu vou, vários ambientes que eu vou, sempre vem esse discurso dos prefeitos, vem de parlamentares, puxa, como a partir da tua outra gestão, e agora a gente consegue ter uma interação mais tranquila, mais... Porque, na verdade, assim, eu acho que a gente tem... As pessoas falam, o diálogo tem que haver, tu tens que ouvir os outros. Às vezes num primeiro momento tu tens uma visão das coisas, mas às vezes ela não é a melhor, ou não é a única. Então eu sempre acho assim, e cada vez mais, a cada dia assim que eu trabalho, eu vejo isso, as coisas chegam assim, determinados fatos para mim chegam assim, eu digo, opa. E aí Porque o objetivo é resolver, né? O bem público, bem comum, interesse público, é isso que move, né? Em última análise. Isso, aí tu resolve, aí assim, como resolver, né? Isso que foi assim a grande transformação. Eu tenho um problema e tenho que resolver. Bom, essa é a única solução? Talvez não seja. E segundo, como é que eu resolvo? Acho que essa foi a grande mudança que nós fizemos, porque até um pouco antes de eu entrar, a resolução era processar. Então eu tenho um problema, então... Uma coisa mais formalista, dura. Dura e muito assim, muito dependente das decisões do Poder Judiciário. Perfeito. Então eu pegava assim, eu tenho um problema em qualquer área. Então como é que eu resolveria o problema? Eu encaminho uma ação ao Poder Judiciário, ou até faço ajustamento, a gente já fazia, né? Mas era muito comum entrar com ação. Levar ao Poder Judiciário, eles que resolvem. E eu sempre questionei muito isso, né? Especialmente na questão extrajudicial, em que a princípio, tu pode resolver todas elas. Desde que tu tem esses instrumentos, o ajustamento de conduta. Agora nós estamos usando cada vez mais os métodos autocompositivos, então tu pode resolver. Algumas tu não consegue resolver, e aí no limite tu entra com ações, mas tu pode resolver. Certo. E eu também sempre me preocupava assim, com questões estruturais. De que o Ministério Público era demandado por questões estruturais de Estado, assim, de políticas públicas de Estado, questões estruturais, e entravam com ações. E as ações levavam 5, 6, 10 anos, e elas terminavam, e tu não conseguia resolver o problema. Sabe? Então, tu pegava lá, coisas bem assim, para ficar bem no concreto. Tem que construir presídios. Bom, isso é uma política do Estado, mas, por outro lado, a gente também pode ter essa provocação e tal. Só que faziam ações. Então, tu discutia, ia até o Supremo para ver se tu poderia, via ação judicial, determinar que o Poder Executivo construa presídio. Aí levou 7, 8 anos. Sim, pode.
E agora? Aí agora tu tem uma carta que determina que compra lá, ó, tem que... E o dinheiro sai da onde? Aí vem os E problemas do aí mundo tu real. vai, tem que cumprir, tem que criar 1.500 vagas. Ah, tá, e agora? Aí tu executa da onde, quando, aí tem que ter um programa, tem que ter um projeto, aonde, mais 10 anos. Então, essas coisas sempre me angustiaram. Então, que eu comecei a inverter isso. Então, por que tu fazia ação e esperar 10 anos, etc? Então, vamos resolver agora. Então, tu chama o gestor... Com transparência. Tu chama o gestor e diz, olha, tem um problema aqui. Uma demanda para adolescente, uma demanda para hospital, uma demanda para creche. Serve para tudo, é um método de trabalho. Então, eu tenho uma demanda para creche, eu tenho uma demanda para a escola infantil, eu tenho uma demanda para o sistema prisional. Como é que nós vamos resolver? Vai ser por ação? Vai ser por uma determinação que tu cria? E também ouvindo a perspectiva do gestor, né? Que não quer dizer que esteja de má vontade ou descumprindo lei. Daqui a pouco ele está diante de uma impossibilidade material e aí é que vem a construção, né? Isso, e aí a construção que nós começamos a fazer é na questão de um cronograma. Então, se eu tiver, por exemplo, uma liminar que determina que tu construa hoje, o que vai acontecer? Nada. Não vai conseguir. Apenas um papel. Aí começa aquele jogo, bloqueia valores da prefeitura, sabe? Eu sempre tive muita... Eu não acho que isso não funciona assim. Aí eu tranco o orçamento da prefeitura, aí não pago o salário do servidor, não pago o professor, não constrói... Então, era uma coisa assim que criava muito mais problema do que solução. Então eu comecei a trabalhar com não, então vamos fazer o seguinte, tu tem essa demanda aqui, vamos conversar e vamos estabelecer um cronograma viável. É um modelo de trabalho. Modelo de trabalho. E ele serve para tudo. E isso assim que eu vejo, assim, quando eu vou, né, especialmente com prefeitos e tal, eles veem nisso, puxa vida. Uma evolução. Uma evolução. E o mais importante, que eu fui procurador-geral a primeira vez em 2015, então já tem um período em que a gente vê as coisas acontecendo. Já deu tempo de que esses cronogramas... Sim, porque não é, o objetivo não é ser temido, né, doutor Marcelo? Imagina, o objetivo é resolver problemas, né? Sabe que isso eu escuto bastante também, né? A gente não tem mais medo do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Eu, nunca foi para ter medo, né? Agora também depende de como a gente age. Então, eu sempre digo, não, eu acho que nós depende de que caso pode ter medo também. Que tá valendo, né? Eu digo assim, toda a transparência que eu sempre tenho, né? Fiz várias reuniões com prefeitos em vários lugares, a FAMUR está sempre em relação com a gente. Então eu sempre digo, às vezes me convido para falar, e eu sempre digo, pessoal, o Ministério Público, que eu sou procurador-geral, é de diálogo, é de construção, vírgula. Salvo corrupção, crime, vai cumprir o papel dele. Não tem negociação. Não tem negociação. Vocês nós afastamos prefeitos de grandes cidades aqui do estado e não tem. Medidas de grande repercussão. Porque são coisas diferentes, né? Quando tem um problema na gestão e outro quando é crime, quando corrupção. tem um crime configurado e não tem negociação que resolva. Doutor, o senhor acha que a sociedade compreende esse papel do Ministério Público? Estou falando popularmente, assim, a média de compreensão, o senhor acha boa sobre o papel de vocês? Ainda não. Não, né? Ainda não, porque em qualquer circunstância que tu vai ser entrevistado ou tu vai falar, eles nos vinculam sempre ao papel mais tradicional. Prisão, corrupção, criminal. Então as pessoas, o júri, que é um papel relevante, inclusive aquilo que nos legitimou por muito tempo e continua sendo, né? Nós, assim, a maior força de trabalho nossa, eu acho que mais de 60% da nossa atuação ainda é criminal, né? Então as pessoas nos reconhecem assim. Então eu sou promotor, criminal, júri, capa preta, eles ainda compreendem assim. Sempre, em qualquer circunstância que eu vou, a primeira indagação é essa. E aí depois que a gente vai colocando as outras funções, né, que são tão relevantes quanto essa, né? E eu digo assim, eu só tentei mudar o método de resolver os mesmos problemas, né? Então, na minha avaliação, a gente chegou a um desgaste de solução que não chegava a algumas soluções, e nós tínhamos que encontrar outra forma. Mas eu comentei, tem um pouco de mudança de linguagem também, né? Aquela linguagem mais equidistante e tal, da sociedade. Vocês utilizam um modelo, o senhor particularmente, mas vários outros promotores adotaram um modelo de linguagem também mais palatável, mais popular, mais compreensível. Às vezes eu tenho que me policiar, porque demais. Porque eu tenho essa forma de lidar e eu ajo sempre assim. Aí, às vezes, até em situações mais formais, as pessoas estão esperando, sua excelência, aquela coisa toda, e eu realmente não... Não é da tua essência? Não é da minha essência. Aí eu sou natural espontaneamente, sabe? Eu não gosto de me controlar.
Então, às vezes, eu até exagero na informalidade, mas as pessoas com quem eu convivo, que conhecem, sabem que isso também é da minha essência, e acho que isso também melhorou. E transmitir um pouco. A gente tem que comunicar exatamente o que faz, porque as pessoas porque as pessoas do meio compreendem. Então tem de alguma forma dialogar com quem não é do meio, né? Até no Evangelho desse fim de semana, vou trazer um exemplo da missa, o Evangelho dizia, né, que o cuidado que as grandes lições não estão nos sábios, estão na simplicidade. E às vezes é isso, né? Às vezes falar simples é uma bênção. Mas falando em Evangelho, as pessoas faziam, né? Eu, na minha infância, um pouco antes, a missa em latim. Então, as pessoas aprendiam a reproduzir algumas frases decoradas sem saber, sem nenhum sentido, né? Não sabia o sentido que estavam falando. Então, isso, de alguma forma, tem acontecido em todas as profissões. Né? Qual é o tamanho hoje, até numérico, eu pergunto, do MP Gaúcho, Dr. Marcelo, em termos de quantidade de profissionais e alocação de estrutura? Como é que se organiza o MP? Nós temos membros, né, que seriam promotores e procuradores de justiça, nós somos 680, contando... Não são muitos, né? Não. E nós 680 ativos. Ativos. Tá. Inativos tem uns 280 por aí. Não é muito. Então, nós temos colaboradores, servidores em torno de 2.300. Nós temos uns 1.500 estagiários e uns 500 terceirizados que trabalham com limpeza, segurança e tal. Nós estamos com 170 prédios, mais ou menos, em todo o estado, né? As torres aqui do Ministério Público, onde fica a administração e a maioria do pessoal que trabalha em Porto Alegre. Ali na Santana, trabalha as especializadas. E depois interior do estado. Nós somos aos poucos saindo dos fóruns. Era uma salinha dentro dos fóruns, né? A promotoria. Isso teve a ver, foi uma política lá atrás de identidade. Nós ainda até hoje somos assim, né, confundidos com o Poder Judiciário. Sim. Né? Então, isso foi mais de 20 anos atrás, uma espécie de identidade nossa. Não, o fórum é ali, o Ministério Público é aqui. O juiz faz essa função, o promotor faz aquela outra. Por isso, essa questão do que a gente fazia fora do processo nos legitima, né? Porque dentro do processo está muito vinculado ao sistema tradicional, né? Que o Poder Judiciário lidera esse ambiente, né? Então, nós começamos ali, ficamos muito tempo, então era muito confundido, né? Esse tempo até, acho que foi ano passado, uma entrevista, o rapaz queria conversar comigo. Não, e aí, como é que está o Poder Judiciário? Aí eu disse, não, o Poder Judiciário é outro. Né? Aí... Você está falando de um entrevistador, tem muitos colegas realmente da imprensa que tem essa dificuldade. Era no interior, numa cidade bem pequena. Não, mas isso mesmo, o Poder Judiciário. Eu disse, não, querido... O Poder Judiciário é outra instituição, o Ministério Público é outra. Pois é, mas, pô, nosso Poder Judiciário... Aí na terceira vez eu desisti, assim. Então ainda tem isso. O senhor sabe que o jornalismo devia ter, até na Universidade de Critério, na minha empresa, eu pedi uma aula, o doutor Gustavo Paim que deu, noções básicas de direito. Todo jornalista, e quase qualquer área deveria ter, porque é meio confuso mesmo, né? Aí a gente coloca as justiças especializadas, Justiça Federal, o que é do que, né? É difícil compreender. O pior é... Os tribunais, as instâncias. Procurador. Procurador confunde mais ainda. Procurador, tu tem procurador de justiça, procurador do Estado, procurador da República. Aí é difícil até para quem é do meio. Eu tenho uma colega que é do Ministério Público da União, que é outra. Aí esses dias da minha esposa, que é farmacêutica, eu digo, tá, só um pouquinho. Agora bugou. O que é o Ministério Público? É difícil de compreender, realmente. E nós temos dentro da União o militar, o trabalhista, o federal. Tem mais isso. Então E eu queria lhe ouvir um pouco agora, olhando um pouco o país, a organização institucional do país, justamente o papel do Ministério Público nesse contexto dos poderes, como instituição autônoma. Houve avanço também no país? Como é que está essa caminhada de materialização do trabalho do MP? Eu até estava, antes de vir para cá, eu estou pensando um artigo, porque agora, esse mês, vai fazer 30 anos da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que foi o pós-Constituição. Então, nós tínhamos, assim, temos uma história centenária, mas que na Constituição Federal ela se consolidou em 88. Depois, em 93, a Lei Orgânica Nacional reproduziu essa ideia de autonomia, de independência, né? Então, em vários ambientes que eu vou também, inclusive na imprensa, o quarto poder... Não é isso, né? Nunca foi isso, até porque essa ideia de 3 poderes é século XVIII, né? Então, hoje em dia, a gente tem poderes e instituições permanentes
que divide uma parcela da soberania do Estado. Então, nós temos essa parcela de soberania e o Ministério Público avançou bastante, às vezes tem alguns retrocessos, né? Mas a gente avançou bastante. Acho que nós temos hoje uma relação assim próxima, mas independente do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, respeitosa, mas então a questão de ter um orçamento próprio, a questão da gente ter essa autonomia de gestão administrativa, tem que ter cuidado para não exagerar nessas coisas, né? Mas então acho que a gente deu uma crescida no plano institucional, que todos os ambientes institucionais nós estamos sempre no primeiro plano, né? Então, tipo assim, numa hierarquia nós seríamos, né, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e nós, dentre as outras instituições. Então, no plano assim, institucional, nós sempre temos a representatividade em qualquer ambiente político, social. Então, nós crescemos bastante, assim. Acho que temos uma atuação assim, de defesa social, este olhar agora no 8 de janeiro, nós tomamos posições claras em todo o Brasil, públicas, manifestações em favor da democracia, porque o Ministério Público só existe pela democracia, né? Então, sempre que numa situação de autoritária, nenhum ditador quer o Ministério Público ou o Judiciário forte. Então, isso nem a imprensa. E nem a imprensa. Então, elas são sempre... o Ministério Público ele é forte na democracia, na institucionalidade. Então, acho que a gente avançou bastante, assim, tem uma respeitabilidade bastante significativa. Certo. Assim. E aqui no Estado, doutor Marcelo, o que o senhor identifica aí na sua jornada de legado das suas gestões e também de agora até o fim dessa, o que vem pela frente? O que é a sua pauta hoje no Ministério Público Gaúcho? A gente tem trabalhado em inovação, tecnologia e novos métodos de solução de conflitos. Acho que essa tem sido, assim, basicamente a minha pauta. O que eu tenho feito, assim? Nós temos que preservar aquilo que nós somos, aquilo que nos legitimou, que nos construiu, mas nós temos que olhar para formas mais... Nós não podemos deixar que o mundo está acontecendo lá fora e nós temos que estar inseridos, né? Então, nós fizemos a versão do Ministério Público 4.0. Então, eu tenho investido, assim, nossa parte de investimento ela não é muito grande, porque como nós trabalhamos com prestação de serviço, nossa verba de pessoal ela vai a quase 90% do orçamento. Então, nós temos um custeio grande dos prédios e terceirizados. Então, o investimento todo nosso, eu coloco inovação, tecnologia e também na parte de capacitação, além de lidar com isso, nós também pensarmos novas formas de solução de conflitos. Acho que tem sido isso, assim, o meu principal legado. Quando eu saí, deixar o Ministério Público, assim, moderno, ágil, né? Isso já vem de antes, porque muito antes da pandemia, na minha outra gestão, nós já tínhamos uma sala virtual em cada promotoria do Estado, no mínimo uma. Então, quando veio a pandemia, nós estávamos em condições de trabalhar, salvo ali nas questões físicas que dependiam ali do Poder Judiciário, processos físicos. Então, eu já vinha pensando isso, essas estratégias de atuação virtual, e estamos sempre buscando isso, inovação. E para a própria carreira também o senhor procurou fazer um trabalho de garantias e de equiparações com o Judiciário, assim que não despencasse como uma subcarreira do Estado, né? Isso, nós tentamos sempre andar muito próximo. Isso é uma questão fundamental para o Ministério Público, né? Nós quase que crescemos, nós junto com o Poder Judiciário, e agora nós temos uma atividade fora do Poder Judiciário muito grande, mas nas garantias, na carreira, nós temos que sempre andar juntos. Isso é uma segurança da instituição e segurança da sociedade, né? De que nós tivemos no ano passado uma PEC que tentava mexer nas nossas atribuições gravemente, né? Nós temos o receio de que isso volte. Agora, ainda neste ano, volte algumas reformas constitucionais que de alguma forma tentem nos atingir, né? Então, isso é importante nós estarmos sempre ao lado do Poder Judiciário. Nos últimos anos, doutor Marcelo, Lava Jato, agora de novo, entra um pouco a discussão do abuso de autoridade, que não tem a ver só com promotor, tem a ver com toda e qualquer autoridade, e também do excesso de exposição, né, de alguns líderes e próceres do Judiciário, do Ministério Público. Como é que o senhor vê esse equilíbrio aí para não desboroar eventualmente também? Nós temos discutido bastante isso, né, porque
O problema é assim, quando tu tá vivendo um momento, né? Dentro do problema. Dentro do problema é mais difícil. Eu tento sempre, em qualquer circunstância, eu tentar olhar de fora. Respirar, né? Respirar. Mas, por exemplo, ali a Lava Jato, ela teve méritos assim, ó. Gigantes, né? Porque pela primeira vez, realmente, na história, o primeiro escalão de governo foi para o Banco dos Réus e foi com provas, foi com fatos, né? A discussão política é outra. É outra, mas mas a discussão jurídica, eles foram para o Banco dos Réus. Em todos os graus de jurisdição. Com fatos e com provas. Então, isso era um legado, e eu vivi um pouco, porque eu era procurador-geral na época lá, quando isso foi muito intenso, né? Isso era um legado, assim, de orgulho. Então, o senhor só pega períodos facinhos da história. Mas foi uma coisa assim, que nos orgulhava, nos motivava, e isso motiva todos, essa independência, esse enfrentamento da corrupção. Isso é algo assim da nossa essência, né? Enfrentar a bandidagem, enfrentar a corrupção. Só que chegou num ponto que passou, né? Esse foi o problema. Passou do ponto, virou um personalismo. Então eu sempre digo... Então tem um pouco dessa autocrítica no meio. Muito. Bah, eu faço direto com os meus aqui. Né? Então assim, ó, eu sempre digo assim para eles, quem ganha e quem perde é a instituição. Sabe? Então o personalismo, ele nos deslegitima. Sabe? Então, por exemplo, quem atua é o Ministério Público. Não é o promotor, o procurador, é o Ministério Público. Então, isso é uma regra institucional. Então, se o êxito é nosso, o problema também é nosso. Então, quando eles personalizaram demais, tanto o Ministério quanto o juiz, né, que hoje é senador, enfim, ficou claro, eles, não que eles tivessem agido com ideologia, não estou falando isso, mas eles exageraram no personalismo. Expuseram as instituições. Expuseram demais, e aí passou do ponto. Se eles tivessem mantido um pouco mais de discrição, ou bastante mais de discrição, bastante agora mais não cuidado. Estou falando um pouco realmente do STF, não está se banalizando um pouco a voz do juiz, por exemplo, juiz do Supremo, né, ministro, comentando o assunto cotidiano do dia, dando dicas de vida. Não começou agora. Nós tínhamos ali o próprio Marco Aurélio, que se aposentou agora, ele adorava falar sobre tudo, né? Então, acho que é uma questão de perfil. O perfil deveria ser mais reservado. Deveria ser mais reservado. Isso não ajuda. E hoje em dia... Ao contrário, às vezes bota a gasolina no incêndio, né? Bota muita. E eu tenho, assim, o cuidado... Eu entrei não faz tanto tempo, né? Mas nós tínhamos o temor reverencial das autoridades. Hoje a pessoa vai e ofende o ministro Supremo na cara dele. Então isso acaba levando o excesso de exposição, o excesso de fala, acaba levando banalização e um prejuízo na respeitabilidade. Né? Porque aí tu fala demais, tu vai ouvir também o que tu não quer. E hoje as redes totalmente incontroláveis, né? As pessoas distorcem o que tu diz e jogam. Então eu acho que seria assim um momento, uma autocrítica seria um passo atrás nisso também, manter todo mundo, não estou falando de todo mundo, é verdade, todo mundo. Você já escreveu isso, todo mundo. Isso, todo autocrítica mundo. De cabo a rabo, de todas as ideologias também. De todas as instituições, todas né? as O presidente instituições, podia falar menos, o Supremo podia falar menos, todo mundo podia falar menos. Sai, fala menos. Sai, fala o essencial. Como fazia o Tite, falar muito, né? Mas isso é uma coisa assim que eu tenho falado também, falo aqui porque eu tenho falado publicamente. Não tem que falar menos. Não tem que ter opinião sobre tudo, sobre todos os momentos. Não, isso não é para falar. Melhor preservar. E em cada fala tu ainda acaba dando uma cutucada no outro, o outro em ti. Sabe? Então, assim, um pouco mais de visão institucional geral, eu acho que faria bem pro país. Muito bom. Doutor Marcelo, é tão bom que já foi quase. Eu queria lhe agradecer muito, parabenizar pelo trabalho, por senhor e por sua equipe, e deixar aí uma palavra final para os gaúchos que nos escutam, né, sobre a perspectiva do Ministério Público e a importância da instituição. Não, eu te agradeço, uma conversa tão amigável, que é uma conversa né, que a gente poderia ficar horas aqui conversando. Com certeza. Mas eu acho isso, eu tenho pautado o Ministério Público por isso, sabe? Transparência, não fujo, mas também não falar demais, ter o cuidado naquilo que tu fala, não precisa ter opinião sobre tudo, ter seriedade, transparência, motivação em tudo. Eu sempre digo que tu tens que ter uma fundamentação em tudo que tu faz. Ainda mais nessa situação do vermelho, azul, essa grenalização permanente. Então, se tu faz uma coisa assim, uma fundamentação exata, já te jogo no outro. Né? Então, tudo com muita fundamentação,
tudo com muita justificativa, né, nos processos, nas opiniões, né, bastante assim, sobriedade nos comportamentos. Nós temos assim regras sobre o uso de redes sociais, assim, e quem violou, nós temos uma corredoria muito firme, muito forte, nós estamos punindo, sabe? Então, esse tipo de situação, nós temos tido, assim, um cuidado com tudo, bem do que a gente falou ali, sabe? Eu falo muito para dentro isso. O cuidado do exagero, Postura, cuidado né? do excesso, postura, tranquilidade, respeito às partes, né? Para mim, defender o meu ponto de vista, eu não preciso te ofender, eu tenho que respeitar o advogado, respeitar o juiz, respeitar as partes, né? Então, não aceitar provocações gratuitas que elas vêm, né? Então, ter sobriedade na atuação, assim a gente raramente tem problema, né? Tanto individual quanto institucional. Sucesso, então, na caminhada. Muito obrigado. Obrigado, satisfação estar aqui. Foi minha, foi nossa, com certeza. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.